A Cristo Vive representa a minha família. Mudança de tudo. A Cristo Vive pra gente é a nossa casa, é o nosso refúgio. O nosso renovo. Para mim, ela significa realmente o refúgio. Eu amo essa casa, aqui eu estou, aqui eu me sinto bem, aqui estou eu, minha esposa e minha família toda. É o que me deu razão para viver, assim, de entender quem eu sou. É a razão da minha vida, mudou tudo. O que me deu razão da minha existência. Cristo Vive pra mim é minha vida, é tudo. É o lugar onde estão meus amigos, é o lugar onde está minha família, é o lugar onde eu tenho a oportunidade de servir o reino de Deus com pessoas maravilhosas. A Cristo Vive, ela é tudo. Ela faz parte da minha história. Quando eu cheguei aqui aos 16 anos de idade, eu cheguei sem sonhos, sem perspectivas, sem absolutamente nada, sem direção de vida. Cristo Vive para mim é onde eu tive transformação de vida, é tudo. É onde eu encontrei paz, amor, comunhão. E aí, quando a gente entrou de fato na doutrina da graça, houve uma transformação. E essa transformação alcançou minha mãe, meus pais, alcançou minha esposa, meus filhos. E a gente vê a nossa casa hoje vivendo um novo tempo por conta do que a gente tem experimentado aqui. A Cristo Vive representa a minha história, meu presente, a minha família, o meu lar, a minha casa e a minha vida. E aqui eu aprendi como viver, eu aprendi coisas básicas da vida, eu aprendi a sonhar. É onde Deus nos resgatou, transformou a nossa vida, nos deu uma nova história. Construiu a nossa família. A Cristo Vive para mim é um sonho. Eu sempre imaginei, eu sempre esperei ter uma igreja como a gente tem hoje. A Cristo Vive representa para mim a minha casa, a minha família, meu momento ali de estar com meus irmãos cultuando a nosso Deus. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto acolhida. Cristo Vive para mim é o meu refúgio e onde eu encontrei sentido para a vida. A Cristo Vive para mim é uma escola, é onde eu aprendi tudo que eu sei sobre o Senhor. Então é o meu refúgio em graça. Bom, para mim é minha total restauração da minha vida, quando eu fui resgatada por Cristo e hoje eu sou o que sou, óbvio, pela graça de Deus, mas passa pela Cristo Vive São Paulo, por tudo que eu aprendi nessa casa, pela base forte, pelo alicerce forte. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha vida, hoje todos os frutos são por causa dessa casa, nossa família da fé, Cristo Vive São Paulo. O que representa para mim acho que é a minha história. A minha história e a história da igreja, elas se entrelaçam, então quando fala Cristo Vive, eu não consigo desvencilhar a Cristo Vive da minha história. Então eu diria, a minha história é a história da Cristo Vive São Paulo. Uau! Amém. Louva a Deus pela nossa equipe também de mídias que está aí sempre fazendo um bom trabalho para registrar. Logicamente não dá para ouvir todos, né? Senão a gente ficaria aqui vendo um filme de cinema, né? Mas alguns relatos do que tem sido a igreja, e eu creio que hoje Deus continuará manifestando essa boa, agradável e perfeita vontade no seu coração. Dito tudo isto, nós vamos para o tema da mensagem de 29 anos. Vai aparecer para você na tela, olha só. Cristo Vive São Paulo, 29 anos, criando um memorial e marcando a história. Você consegue ver isso já sendo verdade no nosso meio? Estamos criando um memorial, estamos marcando a história. E nós continuaremos fazendo isso pelos próximos anos, até que Deus nos permita estar aqui, até que Ele volte, né? Nós estaremos aqui como igreja pregando essa palavra. Eu quero começar lendo a palavra de Deus, olha que tela linda, que está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Você viu que desde o início eu tenho dito esta frase. Eu queria que você falasse comigo agora. Diga: até aqui me ajudou o Senhor. Você pode com uma mão levantada dizer isso. Diga: até aqui me ajudou o Senhor. Se você puder curvar sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Pai amado, Pai bendito, te damos graças e honras, te agradecemos por mais esse momento, te agradecemos, Pai, por tudo que estamos vivendo nesta manhã, por esses 29 anos, e nós sabemos que hoje não vai nos faltar palavra como nunca faltou, Jesus. A minha oração nessa hora é para que o Senhor use a minha vida, mas que eu diminua e que tu cresças, que não seja eu, Fernando, não seja a minha voz, mas a tua voz a falar com as tuas ovelhas, Jesus. Essas ovelhas pertencem a ti e nós queremos ser apacentados
pelo Senhor, que é o nosso bom pastor, Jesus. Fala aos nossos corações, porque estamos prontos como terra fértil para ouvir a tua voz, que produzirá frutos, eu creio, a 100 por 1 desta semente. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles que comigo creem digam amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Meus irmãos amados, escolhidos, aqueles que estão há 29 anos crescendo na graça e no conhecimento, diga graças a Deus por isso. Hoje o Senhor me inspirou, como sempre, Ele me inspira, eu louvo a Deus pela inspiração dEle, porque nós não temos aqui uma mensagem de um coração enganoso humano, mas o Senhor me inspirou a algo extremamente importante, a falar sobre algo extremamente importante, necessário para o nosso ministério, também necessário para o nosso chamado individual. Então eu costumo dizer isso em algumas das mensagens, que você possa fazer um paralelo entre a sua vida e também com a nossa igreja, porque Deus ele vai falando nessas duas frentes, vamos dizer assim, a sua vida pessoal, o seu chamado individual com Deus, mas também na nossa igreja local, na nossa comunidade, na nossa igreja Cristo Vive São Paulo. Comemorar 29 anos pode parecer algo simples. Talvez, 29 anos, é mais um aniversário, é mais um dia. Mas quando nós paramos para lembrar de tudo que nós vivemos até o dia de hoje, e eu posso dizer, como eu disse no vídeo, que a minha história e a história da igreja, elas se entrelaçam, porque nós crescemos aqui nesta igreja como crianças, como jovens, enfim. Então, eu posso me lembrar, e aqueles que são mais antigos também podem se lembrar, de quantas coisas nós vivemos até o dia de hoje. E nós percebemos que não foi fácil, eu posso dizer isso aqui sem nenhum vitimismo, mas com uma realidade. Não foi fácil, amados, passar por muitas coisas que nós passamos, mas a palavra do texto base diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos conduziu em triunfo. Os irmãos às vezes não têm a complexidade ou a noção ou a realidade do que é estar à frente. Eu falava com o bispo Daniel agora em Araraquara, né? Nós estávamos degustando uma bela pizza naquele restaurante, e eu falava com o bispo Daniel, ele falava: bispo Fê, as pessoas não têm noção do que é estar à frente do ministério como o nosso. E de fato, muitas pessoas não têm essa noção da palavra que nós pregamos, da seriedade que nós temos, da missão que Deus nos deu como igreja. Então, sim, muitos desafios até o dia de hoje, foram muitos levantes, muitas provas, muitos obstáculos, nós tivemos que vencer muitas coisas, mas nós podemos dizer mais uma vez: até aqui a mão do Senhor nos ajudou. Fala comigo mais uma vez, diga: até aqui a mão do Senhor nos ajudou. Então, durante esses 29 anos, nós tivemos muitas conquistas. Nós tivemos muitos motivos de celebração, e eu gostaria que você aprendesse algo hoje, logo no início. Essa mensagem é algo que eu falei, algo parecido com isso. Eu acho que esse ano ainda, numa das reuniões do nosso corpo ministerial, com os voluntários, dos nossos treinamentos, e eu queria que você começasse a entender o que são conquistas. Porque nós falamos conquistas, o que significam conquistas? Conquistas são evidências da bondade e da fidelidade de Deus. Quando nós falamos de conquista, e nós ao longo desses 29 anos conquistamos sim muitas coisas. Eu falei dos levantes, eu falei das lutas, eu falei dos combates, mas nós conquistamos muitas coisas. Então, quando a gente fala de conquista, você tem que aprender isso, guardar no seu coração, que conquista, ela é a evidência da bondade, é a evidência da fidelidade de Deus. Como citou o Bispo Nath aqui na ministração do louvor, né? O que disse Davi? Certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então a conquista é isso, é nós vermos a bondade de Deus se manifestando nas nossas vidas. E registrar essas conquistas faz o quê? Maximiza, o que é isso? Expande os feitos de Deus no nosso ministério e nas nossas vidas. Nós devemos ter essa cultura, vamos dizer assim, de registrar. Você está vendo hoje quantos registros nós estamos fazendo? Tudo isso, amado, é algo intencional, porque eu tenho entendido da parte de Deus que nós precisamos maximizar os feitos de Deus no nosso ministério. Nós precisamos registrar os kairós de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus manifesta. Muitas vezes a gente peca por não conseguir registrar os feitos do Senhor na nossa vida. Nós temos um culto aqui para nós celebrarmos a Jesus, que é o culto de ação de graça, onde nós fazemos questão de só ler testemunhos, porque nós estamos registrando aquilo que Deus fez na vida dos irmãos. Nós não estamos deixando passar em branco. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes oram para receber algo. Deus manifesta, Deus abre uma porta, Deus uma cura, Deus traz, e Deus manifesta a bênção. E poucos voltam depois como os leprosos, né? Poucos
São poucos os que voltam para agradecer. Então, que você possa aprender com este altar que maximizar os feitos do Senhor faz com que você registre aquilo no seu coração, para que você dê testemunho. E por isso, muitos, infelizmente, não conseguem, como eu disse, maximizar as suas conquistas, porque não fazem um memorial. Então, eu queria que você entendesse o que é esse memorial. Eu vou trazer algumas histórias bíblicas para contextualizar isso. Quando a gente fala do povo judeu, que está grande em alta por tudo que eles estão vivendo hoje, né? As suas canções, os seus relatos, a sua relação com Jerusalém, nós tivemos lá e nós podemos ver, né, o quanto eles têm ali memoriais, o quanto eles têm ali, sabe, marcado aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou na sua história. Como nós olhamos para tudo que Deus fez, nós vemos que tudo ali na vida dos judeus, né, representa ou funciona como uma referência, uma memória daquilo que Deus fez, para que aquilo permaneça vivo na vida do povo judeu. O povo judeu, como o povo de Deus, como o povo da eleição, na questão do sangue, né? Nós olhamos para eles e entendemos e podemos aprender com eles que eles registram os fatos daquilo que Deus fez. Eles falam os nossos patriarcas, eles trazem essa narrativa, eles trazem a história daquilo que eles estão vivendo. E além dos judeus, outros povos cristãos também são conhecidos pelos seus memoriais daquilo que Deus realizou. Quando nós olhamos para os cristãos norte-americanos, nos Estados Unidos, na Europa, nós vemos o registro de tantos moveres espirituais que Deus fez ali, na questão de grandes avivamentos. E também quando nós olhamos talvez para nós aqui, países da América Latina, quando nós olhamos na questão histórica do cristianismo, nós não vamos ver muitas vezes relatos, ou talvez a ausência de muitos dessa questão do que Deus fez. Então, nós precisamos olhar para esses irmãos nossos que registram o que Deus faz, para que a gente comece a registrar na nossa vida. Lembra que eu falei no início? Na sua vida pessoal, no seu chamado com Deus, na sua vida individual com Deus, mas também como igreja. Nós devemos registrar esses marcos, aquilo que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos levantar memoriais. Fala comigo. Nós precisamos levantar memoriais. Para quê? Para que o Senhor possa ser engrandecido primeiramente. Para que aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, isso se torne uma cultura do nosso povo. Para que nós tenhamos uma cultura forte de falar, o Senhor fez isso. Nós cantamos uma canção que diz, se Ele fez, Ele fará outra vez. Se Ele fez no passado, se Ele abriu o mar, eu creio que Ele vai abrir. Se Ele trouxe provisão no passado, Ele vai trazer provisão. Quando nós falamos de uma linha do tempo, do ministério infantil, como nós trouxemos agora, se Deus fez no passado, na vida de crianças, Ele fará também. Então isso serve para que fique registrado, para que fique lembrado de geração em geração, para que fique e seja reconhecido em todos os povos da terra o que o Senhor tem feito. Quando nós falamos da nossa história como igreja, como família, eu faço questão, já disse isso aqui para a igreja algumas vezes, eu faço questão de registrar na vida dos meus filhos quem foi a Bispa Solange, porque o Lorenzo ainda a conheceu, teve uma relação muito próxima com a minha mãe, ele se lembra de muita coisa, como primeiro neto, imagina só, né? Então, mas a Kiarinha conviveu com ela até o seu um ano de vida, então ela não se lembra. Então o que eu faço? Eu faço de forma intencional, eu coloco vídeos da minha mãe, eu coloco fotos da minha mãe, eu coloco pregações da minha mãe, para que a história do que foi a Bispa Solange não se perca nas próximas gerações. Você consegue entender a importância disso? Então imagina só, quando eu falo às vezes com o abençoado Lucão, né? Ele fala assim, eu não conheci sua mãe. E ele fala, ele sempre traz essa palavra, que vontade de dar um abraço nela. Mas então nós precisamos passar para essa geração, para esses abençoados que estão chegando. Muitos aqui estão chegando, também não tiveram o prazer de conviver com a Bispa Solange. Mas nós precisamos, estou dando um exemplo aqui, nós precisamos contar quem foi. Nós precisamos contar a história, para que isso não se perca nas próximas gerações. O que foi essa pessoa, o que foi a Bispa Solange como serva de Deus. Então os relatos são importantes. Os livros, a literatura, o Bispo Rai agora lançando um livro, para que as próximas gerações saibam o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então os memoriais, eles sustentam a narrativa da fidelidade de Deus. Quando nós levantamos memoriais, esses memoriais eles vão sustentar uma fala, uma narrativa do que Deus fez, os milagres que Deus fez, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a provisão de Deus, aquilo que Deus fez no passado, como eu disse, Ele também fará no presente. Então quando nós vamos para a Bíblia, eu quero agora começar a ler alguns versículos, nós vamos encontrar alguns memoriais estabelecidos entre Deus e o seu povo, para que fossem ali identificados e
de fato, separado com o povo de Deus, para que as pessoas vissem ali que eles eram um povo escolhido pelo Senhor. Um deles, logicamente, que nós não vamos entrar no contexto, vamos dizer assim, de doutrina, teológico, é a questão da circuncisão. Nós entendemos que isso é uma prática da antiga aliança, mas eu queria mostrar o que isso significa para o povo judeu como povo, como nação. Olha lá em Gênesis 17:10, que diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis, olha só, entre mim e vós e a tua descendência. Veja que quando a gente fala de um memorial, não é algo ligado só para uma estação, só para um tempo, só para uma geração. O Senhor está falando aqui, ó, entre mim, vós e a tua descendência, ou seja, os filhos dos filhos dos filhos que virão. Ele diz: todo macho, essa era a ordem, né? Entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Como eu disse, por mais que nós saibamos que isso era uma prática da lei, a circuncisão era uma marca, era uma aliança, a circuncisão era um memorial. Então essa é a primeira prática que eu queria mostrar. Uma outra prática que nós encontramos na palavra de Deus é que eles levantavam monumentos físicos em alguns lugares que eles passavam, onde Deus manifestava a bênção, onde Deus realizava algo específico, algo grandioso. Então, de forma física, eles levantavam ali um memorial. Olha agora a palavra de Gênesis 28:16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha o 18 agora. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erguiu em coluna, sobre cujo topo tornou azeite. Então o que ele estava fazendo? Um memorial. Verso 19. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então Jacó aqui está levantando um memorial. Ele diz: aqui é a porta da igreja, da casa do Senhor. Ele diz: essa é a cidade. Ele diz: quão temível é este lugar. E ali ele levanta então, faz uma pedra, ele torna azeite, e ele levanta um memorial, ele dá o nome de Betel. Jacó não tratou aquele lugar, ou melhor, não tratou aquele encontro que ele teve sobrenatural de maneira leviana. Entenda que quando Deus manifesta algo na nossa vida, nós não podemos tratar isso de forma relaxada, porque diz que maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Jacó não fez isso, não tratou de forma leviana, ele estabeleceu um memorial. Meus amados irmãos das igrejas coligadas, aqui no cinema é muito quentinho não, é um pouco frio, mas é escurinho, então às vezes os irmãos dormem aqui no culto. Eu costumo dizer que eu não sei se é sono ou demônio que fica estribuchando. Então eu faço muitas interações. Olha quem está do seu lado, dá uma cutucadinha, fala assim: acorda tu que dormes. Fala: você está aprendendo a levantar um memorial hoje. Isso. O fundão lá, às vezes... Então eu tenho que chacoalhar o povo de vez em quando. Vou chamar a Bispa Nath para fazer uma ginástica aqui. Como chama aquilo? Laboral? Como é que chama aquilo? Laboral. Não é para tanto, amém? Então fique acordado, você não quer que eu faça na próxima ginástica aqui? Fique acordado aí, em nome de Jesus, amém? Enfim, então, isso serve para testemunhar as gerações futuras a respeito de quem é o Senhor. O Senhor que nós amamos, o Senhor que nós servimos, a testemunhar para gerações futuras da bondade de Deus. Porque se nós não contarmos o que o Senhor fez no nosso tempo, as gerações futuras muitas vezes não vão saber quem foi o Senhor. O Bispo Rai falou aqui o quanto as pessoas estão tramando para tirar a palavra de Deus em lugares aí. A palavra de Deus não chegou ainda, não tem a Bíblia, não pode ter. Se pegarem um aplicativo da Bíblia, a pessoa é presa, é morta ali. Então, pensa isso. Como que a geração, Paulo falou, como é que vão ouvir se não tiver quem pregue? Como é que vão conhecer se não enviarem? Mas as pessoas querem muitas vezes que a palavra de Deus seja abafada. Olha o que diz Josué agora, o capítulo 4, verso 5. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai, isso aqui está fresco na nossa memória, que nós estudamos muito esse ano. Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levando sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então olha só, eles estavam cruzando ali o Jordão, e cada um levava uma pedra. Para quê? No verso 6. Para que isto seja por sinal entre vós. Olha lá. E quando os vossos filhos no futuro, presta atenção, pais, você que vai ter filho ainda, jovens que vão se casar, para que os nossos filhos ou os seus filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significam estas pedras? Olha o que eles vão dizer: então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela
foram as águas do Jordão cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Olha só. Porque as gerações futuras não estavam vivendo aquilo que eles estavam vivendo, sim ou sim. Como é que eles vão saber que as águas, eles tinham um memorial? Olha, quando olharem para essas pedras, pai, o que é essa pedra? Um dia, filho, essas águas foram cortadas, nós passamos em seco esse Jordão para conquistar uma terra. Então a falta de memoriais faz com que as novas gerações, às vezes, não tornem, ou não tomem, melhor dizendo, o conhecimento daquilo que Deus já realizou no passado. Eu falei dos meus filhos, né? O quanto nós temos que ser intencionais em contar a história para que eles saibam o que Deus realizou no passado. Muitas vezes, essa questão, se nós não passamos, vai fazer o quê? Vai enfraquecer a crença das gerações futuras do que Deus pode fazer. Mas por que Deus vai fazer agora, pai? Por quê, filho? Porque eu já vi Deus fazendo isso, eu já vi Deus fazendo aquilo, eu já vi Deus provando. Pensa o testemunho que nós vamos carregar daqui 5 anos, falando que foi essa transição. Deus recolheu a nossa saudosa mãe, Deus recolheu, depois Ele falou que a transição não ia ser somente espiritual, ela ia ser física, e nós fomos para uma sala de cinema, e nós ficamos ali, muitas vozes se levantaram, muitas pessoas inventaram contendas, muitos burburinhos aconteceram, mas Deus manteve fiel. Nós construímos essa sede que nós estamos, nós levantamos aqui uma sede na cidade de São Paulo. Filhos, isso que você está vendo aqui não existia, mas Deus proveu, assim como Ele proverá pelo resto da sua vida. Memoriais maximizam os feitos de Deus. Então nós devemos estabelecer esses marcos que são fundamentais para a nossa história. A pergunta que eu faço primeiro, eu acho que está na tela para você. Por que memoriais, então, eles são tão importantes? Por que, bispo, que é tão importante? Você já entendeu, mas eu quero agora, de forma didática, mostrar alguns pontos. O primeiro, memoriais sustentam a narrativa que, uma vez repetidas, formam padrões de pensamentos e comportamentos nos grupos sociais. Então, os memoriais, né? Eles vão sustentar. Só fazendo um parênteses aqui, a gente vê como isso, ideologicamente, politicamente falando, acontece, infelizmente, por um lado. As pessoas criam uma narrativa e elas vão inventando e muitas vezes elas vão modificando para criar uma ideologia, para implementar uma ideologia, enfim, vai reescrevendo a história. O segundo ponto, por que são importantes? Memoriais sustentam narrativas que, uma vez repetidas, são centrais para trazer significado. Fala com a sua boca, significado. Significado para os acontecimentos cotidianos. Então, quando a gente levanta memoriais, ele vai trazer significado para as coisas que acontecem no dia a dia. O memorial, quando ele é levantado, ele sustenta uma narrativa que produz um significado para algo. Por que isso? Por que essas pedras têm um significado? Porque as águas do Jordão foram cortadas. Por que isso aqui? Porque tem por que um livro? Por quê? Porque tem um significado. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Por que isso é tão importante? Olha só, se você não tem um memorial, a narrativa é refém somente da tua boca. Se você não tem um memorial, se você não tem algo registrado, seja um vídeo, seja uma história, seja uma foto, a narrativa é refém da sua boca. Por que eu fiz questão hoje, e faço intencionalmente, de colocar fotos do passado? Para que a narrativa não seja refém só da minha boca, para que eu possa mostrar, tá vendo ali, ó, Bispa Solange de bonezinho, Bispa Vera, tá vendo essa história? Tá vendo ali, ó, no primeiro endereço? Então não é só refém da minha boca. Vocês estão vendo, estou mostrando. Isso são memoriais. Um vídeo que nós passamos agora antes da palavra, o que é isso? Isso aqui para nós, está celebrando. Isso aqui é memorial. Daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente vai ver esse vídeo e falar, olha lá o tempo do cinema, olha lá o que o povo estava falando, olha o que Deus estava fazendo. Então, se você não tem um memorial, a narrativa vai ser refém da sua boca. Então é importante que você saiba registrar isso de alguma forma. O que Deus fez na sua vida? Um testemunho é um memorial. Você escrever. O que Deus fez? Deus fez, Deus me curou, Deus proveu, não tinha uma porta, Deus abriu, você está registrado. Aleluia. Quando seu filho perguntar, pai, por quê? Vem cá, filho, olha aqui, ó. Pega o seu e-mail lá, o seu bloco de notas, o seu caderninho, e fala assim, ô filho, tá vendo aqui o papai escreveu aqui? Olha o que Deus fez, olha o que Deus falou, olha o que Deus proveu. Então o memorial vai falar mais do que as nossas palavras. Fala comigo, o memorial fala mais que a minha palavra, que as minhas palavras. Porque eles mostram de fato a história. Você sabe, quando você vai lá para Israel, tem o Museu do Holocausto, e eles repetem a narrativa da dor, intencionalmente. Eles vão falar o sofrimento. Para que eles falam aquilo? Para que os netos deles saibam o que aquela geração passou. Para que eles entendam o que foi a época de Holocausto. O que aconteceu com aquela primeira geração. Então eles falam da dor, eles falam do sofrimento. Porque a geração atual, ela nasce... Então eles contam isso de uma forma, olha, aconteceu assim, para que vocês não passem. Sei lá, em Israel a gente viu todo mundo andando com uma metralhadora na mão. É normal para eles, a cultura deles, estão armados. Eles falam, a gente não quer usar, mas se precisar a gente vai usar.
Porque eles já passaram por isso. Alguém já entrou ali, olha o que aconteceu agora recentemente. Então eles têm esse histórico, então eles estão ali prontos. Por quê? Porque eles se lembram do que aconteceu no passado. Porque tem memoriais. Como estão entendendo isso? Quando a gente fala, vamos falar de um contexto mais prático para todos nós. Quando a gente fala de uma construção, quantos aqui já viram um apóstolo contando de como foi a construção da sede própria, lá do Rio de Janeiro, da nossa sede, da igreja? O que ele faz? Ele conta e depois ele coloca o que na tela? Ele coloca as fotos, os vídeos. Ele coloca o vídeo da consagração dele, da ordenação dele, com o bispo McAllister orando por ele. Ele conta e ele vai mostrando mas é um áudio que ele põe lá e põe uma foto e põe um áudio. Aí ele mostra as fotos eles ali construindo o terreno. O que é isso? São memoriais que ele está levantando. Como é que as gerações atuais vão saber que um dia, no meio do plano Collor, contando aquela história de privar o dinheiro, ele levantou uma catedral daquele tamanho no Rio de Janeiro? Porque ele tem um memorial registrado. Então nós precisamos levantar e registrar esses memoriais. Terceiro ponto, memoriais sustentam narrativas da bondade e da fidelidade de Deus. É como nós falamos, sustentam quanto Deus é bom, quanto Deus é fiel. Êxodo 12:14 diz: este dia vos será por memorial. Olha lá. E celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Olha agora. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então olha a história do povo na transição de Egito, deserto, Canaã. E eles estão falando aqui, vocês vão celebrar isso por estatuto perpétuo. A pergunta que eu faço, por que então memoriais são necessários para a nossa proteção? Vamos lá, os memoriais são ferramentas fundamentais para estabelecer barreiras de proteção na nossa vida e na nossa cultura. O que você faz quando você levanta um memorial? Você está fazendo uma barreira de proteção da cultura. Quando nós falamos, olha, nós chegamos até aqui sem pagar o preço, sem fazer não sei o quê, o que nós estamos falando? Que estamos criando uma barreira de proteção. Então eu não preciso ralar o preço, não preciso não preciso subir no monte. Não, por quê? Porque o justo vive por fé. E como que vocês me garantem isso? Olha o que nós estamos vivendo há 29 anos. Tudo que nós estamos vivendo, milagres, prodígios, sinais, as fases de Deus, as estações de Deus, tudo pela fé. Então os memoriais, eles vão proteger, vão criar essa barreira de proteção. Sem eles, nós podemos muitas vezes cair em inúmeras falácias enganosas, por pura ignorância ou falta de referência. Se você não tem um memorial, qualquer pessoa vai falar alguma coisa sobre a sua vida. Porque você não tem como registrar aquilo, não tem como maximizar aquilo. Então, dentre todas as armadilhas do inimigo, alguns exemplos daquilo que os memoriais podem nos proteger. Eu quero entrar agora para você, indo já para a segunda parte, para o final. O que um memorial pode nos proteger? Primeiro, da narrativa contrárias ao que Deus fez. Por quê? Porque quando Deus faz algo nas nossas vidas, de forma individual, geralmente isso não é unanimidade no povo, sim ou sim? Estou falando de algo individual, até em algo coletivo também. Muitas vezes não é unanimidade. Eu não vejo dessa forma, o outro fala, eu não penso assim, eu não imagino assim. Então, se nós não erguemos um marco disso, nós podemos ser levados pelas palavras negativas de pessoas ao nosso redor e acabar perdendo a confiança do que o Senhor realizou. Isso é uma armadilha de Satanás. Então, se você não registra, olha, Deus fez, Deus falou, aconteceu. Às vezes a narrativa de pessoas negativas que não estão vendo ou não estão na sua pele, vivendo aquilo que você está vivendo com Deus. Essa narrativa dessa pessoa vai o quê? Vai tentar minar, porque é algo individual que Deus está fazendo na sua vida. Eu dei esse exemplo quando eu falava para os voluntários. Eu falava assim, olha, não foi fácil fazer um retiro, depois de voltar com o nosso retiro que nós tivemos esse ano. E, amado, pensa eu como humano, pensando, você tem que sustentar 4 dias de estudo profundo. Quem já foi num retiro sabe, com a minha mãe, o quanto é profundo, o quanto é algo que você não pode trazer água com açúcar. São estudos profundos, você tem que sustentar ali horas de estudo, 4 dias seguidos. Eu falei, amém, vamos para cima. Realizamos, foi uma bênção. Quando estavam lá? Foi uma bênção, sim ou sim? Foi uma bênção. Então, se nós não registramos aquilo, algo individual, porque vamos falar, mas assim, porque a pessoa não está na minha pele. O negativo que ela de fora fala assim, não é tudo isso não. Qualquer um faria. Não, amado, eu sei. E aí a gente entra às vezes numa modéstia que é brecha para o inimigo para você não celebrar o que Deus fez na sua vida. Entra numa, amado, eu sei o que foi fazer aquele retiro na minha vida, o que aquilo registrou no meu ministério com Deus. Foi um marco. Por quê? Porque foi um desafio que nós conquistamos, que nós avançamos. A transição do ministério, né? Quando aconteceu a transição, vocês não imaginam o que eu ouvi. Eu nem falo porque eles vão falar, é impossível você ter ouvido isso. Eu ouvi tanta coisa, amado. Quando teve a transição.
Então nós precisamos registrar isso, nós precisamos mostrar isso. Por quê? Porque Deus está fazendo. Porque Deus está marcando. Para que a gente evite narrativas negativas. Como estão entendendo isso? Digam amém. Então é bem comum, pastores estão aqui, entendam isso, é bem comum um espírito crítico disfarçado de sobriedade, disfarçado de razão, que se infiltre no meio para poder se apoderar de uma narrativa e, como eu disse, diminuir a magnitude das obras de Deus. Você vai, estou dando um exemplo do retiro, poderia dar tantos exemplos. O que nós estamos vivendo hoje, amado, como igreja. Imagina só se você tem uma carne, sim ou sim, eu tenho uma carne também, você tem as suas limitações, não tem, eu tenho as minhas. Imagina só, hoje que nós estamos vivendo aqui, ter esse auditório cheio, completo de pessoas. Nós estamos aqui há 5, 6 meses. Você acha que em nenhum momento na minha humanidade não falou, Senhor, como é que eu vou segurar essas pessoas? Aí eu falo, você não vai segurar ninguém, a minha palavra segura. A graça segura. Então o que a gente está vivendo aqui, vocês estão no cinema. Os irmãos acham que foi fácil, transição, a gente lá em Israel sem lugar para ir, toda aquela doideira, tendo que apontar, confiando em Deus, falando, Deus vai prover, Deus vai abrir, Deus vai fazer. E cá estamos nós. Então se nós não celebrarmos o que Deus está fazendo, uma narrativa negativa vai tentar apequenar, vai tentar diminuir os feitos do Senhor Jesus na nossa vida. E eu tenho me levantado entendendo que isso é uma seta do inimigo. Porque a gente fica numa modéstia, não, eu vou falar. A gente tem que falar o que Deus está fazendo. Porque senão alguém vai tentar falar da visão dele, o que Deus está fazendo na sua vida. Isso aqui é muito sério. Precisamos combater esse mal. E fazer isso justamente por meio de registros de celebração das nossas vitórias em Deus, gerando glória para Deus. A glória não é para nós, mas a glória é para Deus. Olha o que Deus fez. E aí a gente entra no segundo ponto, que também é perigoso, o relativismo. Provérbios fala, Salomão, né? 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Quantos conseguem entender isso aqui pelo Espírito? Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Quando eu assumi a igreja, o Fernando é coach. Eu não sou coach, ele vai levar a palavra para isso, ele vai fazer não sei o quê. Eu falei, sabe de nada, inocente. Você não sabe o que está aqui no meu coração, qual é o DNA, qual que é a visão. Não removemos os marcos antigos que colocaram os nossos pais. É graça, é graça. Deus chamou para isso, Deus chamou para isso. Então tudo aquilo que não é devidamente marcado dá espaço para o relativismo. Veja bem, eu vejo dessa forma, outro vê da outra. Então se nós não temos um registro claro e sólido daquilo que Deus fez, nós começamos a adaptar a narrativa de acordo com as circunstâncias. A gente vai começando a moldar a visão de acordo com as circunstâncias. E muitas vezes são as nossas próprias limitações. Para quê? Para que isso caiba na expectativa das pessoas. E é muito fácil a gente cair nisso, amado. Como pastor é muito fácil. Tem um monte de luta, quer saber a circunstância é essa? Vamos diminuir as coisas para caber nessa expectativa. E você deixa de olhar para a visão que Deus está dando. Você deixa de olhar para a direção que Deus está dando. Por quê? Porque a expectativa humana das pessoas é uma. Você fala, deixa eu atender essa expectativa. Só que toda vez que você atende a expectativa humana das pessoas, você deixa de atender a visão de Deus para a sua vida. Todo rei na vida que governou para o povo caiu. Nós precisamos governar para Jesus. Nós vamos governar para a plateia de um só, para dar honra e glória a Jesus. E a gente entra no quarto ponto, desafiador, que é o desequilíbrio, como alerta. Primeiro livro de Samuel 7,12 diz, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispe e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então se por um lado a falta de memoriais serve para destacar aquilo que Deus fez, sem depender das nossas limitações, por outro lado, o compromisso com a verdade é o que baliza a integridade dos nossos corações diante das vitórias que o Senhor realizou nas nossas vidas. É isso, marcar o que Deus fez nas nossas vidas. É o que eu disse agora há pouco, se você não falar o que Deus fez na sua vida, alguém vai tentar falar. Então eu tenho falado com a minha esposa, a gente vai falar o que Deus está fazendo. A gente vai ter que ser um pouco mais exposto para que as pessoas entendam o que Deus... Porque as pessoas não estão no nosso bastidor. Elas não estão no nosso dia a dia. Elas não sabem o que a gente está enfrentando. As pessoas não sabem o que está acontecendo por trás. E elas olham e vão tentar falar da ótica delas o que Deus está fazendo na sua vida. Então eu preciso falar o que Deus está fazendo na minha vida. Como você precisa falar o que Deus está fazendo na sua vida. Senão alguém incrédulo que está de fora, com uma narrativa pequena, uma narrativa vitimista ou negativa, vai tentar falar o que Deus está fazendo na sua vida. Então fale, isso aqui não é soberbo, isso aqui é da glória a Deus, você está entendendo? Não fala porque Deus fez, porque eu sou o lírio, o último alecrim dourado do campo. Não é isso. Vocês estão entendendo, né?
Isso aqui é para dar glória a Deus. Quando nós lançamos um livro do bispo, isso aqui é glória para Deus. Quando nós falamos do CIDS, do Ministério Infantil, que agora entra com essa nova visão, isso aqui é para a glória de Deus. Mas ninguém sabe das nossas conversas, Bispa Jaque, nos últimos 2 anos. Ninguém sabe dos bastidores. Ninguém sabe as circunstâncias, o que a gente tem que segurar aqui, a corda aqui, bem aqui, aí vem a outra, você tem que pegar, e não sei o que, e não tem o prédio, não tem estrutura, e não tem a mãe, e não tem não sei o que, e as pessoas vão falar, mas veja bem, amado, a partir de agora nós começamos a falar o que Deus está fazendo no nosso meio, para que nenhum incrédulo fale da visão dele o que não é verdade. Isso aqui é autoridade e posicionamento, para que a glória seja tributada a Jesus. Então a falsa modéstia transforma um relato em algo que caiba na nossa capacidade. Por isso que nós podemos considerá-la como um grande inimigo. Porque tem que caber na expectativa do outro. Porque se eu falar que eu amo o irmão, eu falei que eu amo esse, automaticamente hoje vai falar que eu não amo o outro. Eu não falei que eu não amo o outro, eu estou falando que eu amo esse. Ponto. Né, Elaine? Olha, eu gosto do azul. O que você tem contra o vermelho? Eu não tenho nada contra o vermelho, eu só gosto do azul. Vocês estão entendendo? Porque é a geração de hoje. Então eu sou um inimigo, porque isso rouba a glória de Deus, ofusca o que Ele está fazendo no nosso meio. Ofusca a origem da realização do que Deus está fazendo. Quando nós fazemos marcos verdadeiros e sem falsa modéstia, igreja, existe espaço para Deus ser glorificado através das nossas vidas. Eu estou indo para o final, mas eu vou mostrar aqui para você vários marcos para glorificar Deus o que Ele está fazendo na nossa vida. Não é porque eu não preciso disso, e você sabe disso muito bem, você que me conhece. Mas Deus precisa ser engrandecido através daquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Foi Deus que recolheu a nossa mãe. Foi Deus que permitiu uma transição. Eu não tenho que ficar aqui, veja bem, Deus me colocou nesse lugar. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou aqui para fazer isso para Deus. Mas veja bem, amado, veja bem, você entenda, você ore a Deus, eu vou ser o melhor pastor que eu puder para você, mas eu vou agradar a Jesus. Amém. Por quê? Porque Ele me colocou nesse lugar. E se eu não fizesse isso, eu não estaria sendo digno de estar nesse lugar. Você consegue compreender? Eu estaria caindo naquilo que a Bíblia fala, maldito que faz a obra relaxadamente. Por quê? Porque eu tenho que caber na expectativa do irmãozinho lá, do outro irmãozinho lá. Então você fica pequenando o que Deus fez na sua vida com essa falsa modéstia, porque você fala, amado, nós precisamos nos posicionar. Deus está fazendo, Deus está dando direção, Deus marcou, Deus levou, Deus levantou, Deus tirou, Deus deu, Deus proveu. E nós estamos aqui registrando os marcos de Deus na nossa história. Para que daqui 5, 10, 15, 20 anos, a história que vai ser contada pelos nossos netos e bisnetos seja aquilo que Deus fez. A gente fala entre os homens que os filhos dos nossos filhos creiam no mesmo Deus que nós cremos. E saibam o que foi a Cristo Vive São Paulo, o que está sendo a Cristo Vive São Paulo e o que ela será no futuro. É isso que Deus está falando. Então, quando fazemos marcos verdadeiros, como eu disse, sem essa falsa modéstia, existe espaço para Deus ser glorificado no nosso meio. Por isso, não deixe que os outros contem a sua história com Deus. Eu vou dizer para você, isso é algo que eu tenho lutado muito. Porque a minha esposa sabe, eu falo assim, não precisa. E aí as pessoas querem contar a minha história com Deus da ótica delas. Por quê? Porque eu não estou contando. Eu tenho entendido, é necessário que as pessoas entendam, como igreja. Entenda na sua vida também, que você fale para os seus familiares. Porque senão eles estão vendo na ótica deles. Ele vai na igreja de domingo, conte o que Deus está fazendo na sua vida. Registre. Para que ninguém queira contar na ótica dele aquilo que você está vivendo com Deus. Levante memoriais com propriedade e segurança de que Deus está por trás de cada uma das grandes vitórias. Eu termino com uma pergunta para você. Você conhece a história da Igreja Cristo Vive São Paulo? Muitos talvez conheçam. E a gente vai começar a contar essa história de forma muito intencional daqui para frente. Porque para onde nós vamos é um lugar de glória. É um lugar de Canaã. É um lugar de uma terra que Deus já nos deu. Mas nós vamos contar. E quando eu falo de um passado, você vai lembrar quantas vezes eu falei ao longo desse último ano que o passado, não é que ele é mau, ele é bom. Ele só não pode ser a única força motriz que mova a sua vida. Eu não posso ficar olhando para o passado e falando, não, mas Deus fez lá. Não, Deus fez lá para que isso sirva de incentivo e impulso para o que Deus vai fazer aqui. Amém. O que nos move, amados, entenda o que eu vou dizer isso, é uma visão profética de futuro. Nós não olhamos para os nossos marcos para falar, era bom quando a gente estava lá, aquilo foi bom para aquele tempo, aquilo foi o tempo de Deus, mas agora nós estamos olhando para frente. Paulo fala, uma coisa eu faço,
Eu esqueço do que faço e eu vou olhar para as coisas que estão diante de mim. Por quê? Porque o que tem que mover o crente é uma visão profética de futuro. E nós somos uma igreja, pastor David, que tem visão. Nós somos uma igreja que tem história, nós somos uma igreja que tem um passado glorioso, mas que continua olhando para as coisas que estão diante de nós, como palavra profética de Deus. Amém? Tia Angelina, você sabe bem disso, né? Estava lá no passado, agora estará com a gente no futuro. Eu creio nisso. Tem algumas fotos, olha só, eu quero ir para o final. É um pouco de uma linha do tempo aí. Eu pedi para a nossa equipe colocar isso, porque a gente vai começar a trazer essa... Isso é a história da igreja. Talvez você chegou aqui no cinema, talvez você chegou no finalzinho do nosso último espaço, que ficou para o passado, já disse. Mas o que vai ser lá? Amado, outro ministério vai entrar lá, está tudo certo. A nossa história com aquele prédio acabou. Nós vamos continuar porque Deus tem para as nossas vidas, está tudo certo. Deus falou, acabou esse tempo, é um novo tempo nas nossas vidas. E como disse o Lorenzo, espero que eles gostem de lá. Foi muito bom, o Lorenzo é demais. Ele me dá cada lição. A gente, você quer? Eu falei, Lorenzo, vai entrar uma outra igreja lá. Papai, é. Eu falei, e aí ele? Espero que eles gostem de lá, né? Eu falei, isso, espero que eles gostem de lá. Porque nós vamos gostar do que Deus vai manifestar nas nossas vidas, do que Ele está fazendo. Então aqui tem alguns marcos do que foi. Acho que eles estão virando, né? Já vi que mudou as fotos aí, não? Não, tá parado, né? Então lá, 94. Eu acho que num culto como esse não caberia eu trazer tantas informações, porque a gente tem um tempo limitado. Mas eu quero que você entenda, amado, que isso aqui não é fruto do acaso. Nós não estamos aqui porque, amado, essa igreja é dirigida pela soberania e pela mão soberana e poderosa de Deus. Ponto. Não temos dúvida disso, não temos medo. Não está no meu poder humano pastoral, porque se fosse isso a gente estava, desculpa, frito. Mas nós estamos na mão poderosa de Deus. E quando vem as narrativas, você fala, olha o que Deus fez. Olha o que nós já passamos. Olha o que nós já vivemos. Olha o que nós já vencemos. Ele vai fazer agora? Com certeza. Eu quero orar com você nesse final. Mas antes disso, eu quero mostrar um dos últimos marcos que Deus fez. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para você entender e ter paz naquilo que Deus está fazendo nesse altar. Eu pedi para eles prepararem um vídeo da última oração que o apóstolo fez sobre a minha vida e a minha esposa. E depois disso eu volto aqui para a gente orar, amém? Quantos estão ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Continua ouvindo a voz de Deus através do nosso apóstolo agora. E disse, Salomão, seu homem, faz aquilo que o teu pai fez. Segue a obra de Deus que o teu pai fez. Então, Deus consagrou Salomão como rei de Israel. E hoje nós temos o prazer e a honra, amados, de dizer que o bispo Fernando Brandt é quem vai suceder no bastão e na liderança do altar da igreja. Meu bispo, eis a resposta de Deus. Eis a resposta de Deus. Sobre ele, depois de orarmos, depois de compartilharmos com a família, depois de muitas horas aos pés do Senhor, Deus disse, ele vai continuar a obra da bispa Solange. Meu amado bispo Fernando, bispa Cindy, conforme já falamos em particular, mas você a partir de hoje recebe esta função. Substituir a sua mãe seria muita ousadia minha dizer que você vai substituir, que não pode substituir, mas você vai receber o bastão espiritual e você vai dar continuidade a esta obra no altar, como responsável da mensagem que será anunciada. Claro que nós temos outros pregadores, já combinamos isso tudo, mas a fonte de inspiração desta igreja passa pela sua vida. Eu te louvo, Senhor, porque este teu filho foi obediente à voz de Deus. Ele acreditou que Deus estava dizendo sim, assim diz o Senhor. Amém. Amados, eu sinto a presença de Deus neste lugar. O Espírito está me dizendo sim e amém
sim e amém. Isso significa que tudo o que está ocorrendo hoje é a vontade perfeita, boa, soberana de Deus. Amém? Vamos, sim, bispo? Amém. Amém. Vamos Glória a orar ao Deus. Senhor. Amém. Pai amado e bendito, há uma história na vida desta família, há uma história na vida desse teu filho. Nós vimos estas gravações de vídeo, Senhor, como que o Espírito nos lembrasse e nos fizesse perceber que nós estamos repensando no futuro da igreja, porque ela foi pensada lá atrás, quando o Senhor abriu o seu coração e manifestou a sua glória pela primeira vez na vida da bispa Solange. Então, neste momento, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre a vida do bispo Fernando, juntamente com o presidente da igreja, com o corpo ministerial, o corpo dos bispos da igreja, o conselho da igreja e a unanimidade da igreja, que deve estender a sua mão para o altar agora. Amém. E transmitir um sentimento bom, uma mensagem boa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora abençoamos este momento e declaramos, Pai, que os céus estão abertos sobre a sua vida, bispo Fernando. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Ser forte, ser corajoso, é Deus que manda, é Deus que está ordenando. Este é um trabalho que aumentará, que alargará fronteiras, que passará no futuro por um apostolado, em o nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Consagramos este momento e a igreja do Senhor diga amém, 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 amém e amém. Glória a Deus. Bispo. Estenda as suas mãos para a vida da bispa Cindy. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Senhor, porque tu preparaste, Senhor, a melhor esposa, Senhor, para este bispo, Pai. Verdade. Senhor, nós sabemos, Senhor, que é a tua vontade, nós sabemos, Senhor, que são os teus caminhos, nós sabemos que a igreja é tua, Senhor. Sim, Senhor. E nessa hora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma capacitação, Senhor, sobrenatural sobre a vida da tua serva, Senhor. Sim, que ela tenha olhos para ver a tua vontade, que ela tenha ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor, e que ela tenha determinação espiritual para dizer, eis-me aqui, Senhor, e obedecê-la. Cindy, toma nas tuas mãos o cuidado que Deus vai te dar por estas ovelhas que são dele. Amém. Ele vai capacitar-vos, ele vai lhe fazer entender, vai lhe dar sobrenaturalmente uma abnegação para que tu entendas que ele te chamou para ombrear, para ser uma auxiliadora idônea do teu marido e cuidar das ovelhas de Cristo. Nós te consagramos, revestindo a tua vida desta ousadia de abrir os teus lábios para pregar a graça genuína de Jesus Cristo. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. A jornada é longa. Vocês os quatro formam um time que Deus preparou para que a palavra corra por este mundo. A sabedoria é dele, a força é dele, a autoridade é dele, o chamado é dele. Ele te capacitou, ele te capacitará. Não temas, Deus é contigo, bispo. Deus é contigo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Amém. Isso são marcos, amém? Isso são memoriais. Você consegue entender a profundidade disso? Isso, por que mostrar isso? Para que ninguém fale daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso meio, no nosso ministério. Para que a gente conte, de fato, da ótica de Deus, qual é a visão dele para Cristo Vive São Paulo. Nós estamos hoje aqui nessa sala de cinema, mas nós sabemos que aqui não é o nosso lugar definitivo, nem eterno. Amém, igreja? Deus nos proveu aqui, proveu, amém, eu louvo a Deus, porque antes de tudo isso, um dia Ele falou no meu coração, onde não tinha ainda nada de mudança, de prédio, nada disso, 1 ano antes da gente sair de lá, Deus falou no meu coração, fale com seu pai, fale com seus irmãos, sobre
colocar as coisas da igreja num lugar para a gente ficar num tempo provisório, fazendo caixa para a gente construir uma sede. E eu já entendia que aquilo era uma direção de Deus. E aí a gente se reuniu, falou sobre aquilo, Deus foi digerindo. Depois de um ano, sem ter a perspectiva que tínhamos no final dos últimos dias lá no nosso prédio, Deus foi fechando as portas para que isso acontecesse. E é exatamente o que a gente está vivendo aqui. Então esse é um dos tantos feitos que eu posso dizer, Deus está nos dando direção. Deus continua falando, amado. Deus continua provendo. E a gente olha para o passado e vê esse Deus que fez a gente chegar até aqui com tantas histórias de bênção, com tantas... É o mesmo Deus que nos dará agora os próximos passos em direção ao nosso futuro. Nós estamos aqui construindo a nossa história com Jesus, como igreja, e que você tome isso para a sua vida pessoal. E nós vamos terminar hoje com o último vídeo de hoje. Eu prometo que é o último agora, de tantos, que é uma outra grande celebração que nós temos, que nós não poderíamos deixar passar dessa data. Em oração, entendendo a partir de Deus, a direção de Deus. E eu vou pedir ajuda também dos nossos irmãos, porque a gente lança hoje também um grande passo na direção do nosso futuro. Vamos lá, Enoque? Bom, falando desse ano, a gente pode... Todo mundo atesta, né, que esse ano foi um ano onde nós vimos a palavra profética se cumprindo. Um ano desafiador. Porém, foi um ano onde nós vimos a bondade, a fidelidade, as pegadas fartas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Nada nos faltou, nada faltou na vida da igreja, nada faltou ao nosso ministério. E é o anúncio do Senhor que Ele tem grandes coisas para a nossa vida. E nós temos uma visão de futuro gloriosa, todos nós temos essa visão. O Senhor tem nos inspirado e anunciado também através de sinais que é chegado o tempo de nós realizarmos um grande sonho que iniciou com os fundadores da igreja, mas que se tornou um sonho de todos nós. Vô, qual era o sonho da sua geração? Nós tínhamos grandes sonhos, Lolo. Indiscutivelmente, o de construir a nossa sede própria era o maior deles. O da Vovó Lange também? Sim, o da Vovó Lange também. Nós tínhamos esse grande sonho de construir um lugar maravilhoso da nossa sede própria para nós cultuarmos o nosso Deus. Bispo, o que é esse teaser? Amados, a partir de hoje, está aberta oficialmente a nossa campanha da nossa sede própria. A partir de hoje, nós começamos intencionalmente a caminhar para esse lugar. A partir de hoje, nós começamos a usar todas as nossas forças, recursos, direção de Deus, para a gente conquistar essa tão sonhada sede própria. Como disse o Bispo Rai, um sonho dele, um sonho da geração, um sonho da nossa mãe, que agora é um sonho de todos nós. E para isso nós estamos agora com essa nova chave Pix, onde nós vamos canalizar as ofertas alçadas. Bispo, quais são as frentes? Eu posso dizer que são várias, inúmeras, e não vai ser hoje que eu vou falar todas elas, mas nós estamos a partir de hoje canalizando todas as nossas forças, as nossas ofertas alçadas. Eu sei que tem um coração, muitos irmãos. Bispo, a gente fez uma reunião aqui de voluntários, a última, e eu quero explicar para toda a igreja o porquê nós não vamos ter retiro ano que vem. Porque de forma sábia não faz sentido a gente dissipar energia. Nós estamos canalizando a energia. O retiro é um valor onde nós empregamos para, logicamente, ter 4 dias, é uma bênção, mas nesse momento nós entendemos que nós não podemos, desculpa a expressão, enforcar a igreja. Nós precisamos canalizar toda a força em sinergia, que é fazer força junto para o mesmo objetivo. E esse agora é o nosso grande objetivo. Então nós vamos ter várias ações para que a gente possa começar a arrecadar, para que a gente possa começar a trazer recursos. Então hoje, o que a gente queria lançar? Que agora nós temos essa chave Pix, nós vamos começar a direcionar. Muitos irmãos procuraram, alguns depois da reunião que nós fizemos de voluntários, 3, 4 irmãos, bispo, eu vou investir o valor que seria para o retiro, pode contar que esse valor já vou para a sede. Amém, Deus vai inspirar, Deus vai dar direção. Nós temos sim várias frentes, vamos usar o nosso office para várias reuniões, temos muitas ideias, mas hoje a gente queria começar a apontar para o futuro. Nós vimos a história, nós vimos os marcos, e agora a gente fecha
essa celebração de 29 anos falando que chegou o tempo da gente, de forma intencional, começar a nossa campanha de arrecadação para a sede própria. Ela já existe. Espiritualmente, Deus já nos deu esse lugar. As nossas orações já pisaram lá. Os nossos pés em breve vão pisar lá. E que você possa, como igreja, tomar isso para você. Porque isso não é algo meu, isso não é algo da liderança da igreja, isso é algo do povo, da graça de Deus aqui. Eu falava com a diaconisa Tânia, ela falou: bispo, a igreja Cristo Vive de São Paulo, e vocês vão entender isso, não é qualquer igreja, você sabe disso. Nós somos um povo escolhido. Nós não precisamos de um prédio, nós precisamos de... tudo que nós falamos. Nós vamos aonde Deus nos mandar, amado. Nós estaremos e vamos fincar aquela bandeira onde Deus falar. Esse é o lugar, esse será o lugar. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dando passo de fé nessa direção. Nós estamos começando a caminhar, porque, como eu disse, espiritualmente já existe. Deixa eu colocar e talvez trabalhar a expectativa do seu coração. Essa não é uma corrida, entenda o que eu vou dizer. Isso aqui não é uma corrida rápida, de 100 metros raso, sabe? Isso aqui é uma maratona. Então nós temos que ter uma constância, nós temos que entender, nós temos um valor para que nós possamos adquirir isso. Deus vai fazer. Nós não estamos olhando para cifras, porque se fosse para olhar para cifras, nós não viveríamos por fé. Nós somos um povo que vive pela fé. E para Deus não há falta, para Deus não há escassez. Ele é a fonte de toda a abundância. E nós vamos aqui, como liderança, conduzir essa maratona, onde nós vamos dar passos, onde nós vamos dar direção, onde nós vamos dar direcionamento, oração, para que isso venha se concretizar. E eu queria hoje, de forma muito espiritual, e você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso fazer isso como pastor dessa casa, como líder desse altar. Eu quero trazer de forma oficial a primeira semente da sede própria. Eu falei com a minha esposa e nós queremos, de forma intencional, ser os primeiros. Logicamente que muitos já semearam, mas de forma oficial nós queremos trazer a nossa semente. Deus colocou um valor no nosso coração. Nós estamos aqui colocando R$1.000 hoje da nossa parte, da nossa renda, falando: essa é a nossa primeira de muitas sementes que nós vamos colocar. Se esse é o desejo do seu coração, está aberto, amados. Como eu disse, não é uma corrida rasa, é uma grande maratona. E nós vamos aqui, ao longo de 2024 inteiro, falar quais são as estratégias. Afinal de contas, Deus nos deu muitas estratégias para nós. Ouvimos muito da parte de Deus, estratégias de um conquistador. Como eu disse, já existe a nossa sede própria. Espiritualmente, Deus já nos deu. Em breve nós vamos pisar lá. Vai ser um local para as nossas crianças, vai ser um local para as famílias, para os senhores, para a nossa comunidade, para que a graça de Deus, na maior cidade da América Latina, tenha um local próprio para falar: grandes coisas o Senhor fez. E aqui está mais um memorial dessa grande obra de 29, 30, 40, 50, 60, 100 anos, 200 anos, até quando o Senhor nos permitir estar aqui. Então eu trago aqui a minha semente. Nós estamos com esse Pix. Eu vou pôr no envelope aqui, peraí. Me ajuda aqui que eu tenho só 2 mãos. Pastora, põe dentro do envelope para mim a minha semente. Nós estamos aqui abrindo. Eu sei que você já semeou, mas se você sente hoje: bispo, eu estava esperando por esse momento. Você pode inaugurar essa chave Pix. Você pode colocar aí, em nome de Jesus. Não deixa eu colocar, né? Isso aqui tem que ser um ato... Amém. Ih, é muito dinheiro para entrar aqui. Amém. Tá feita essa semente, em nome de Jesus. E a partir de agora, amados, os céus estão abertos sobre a nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Isso aqui é um passo de fé, uma direção. Deus vai honrar. As pegadas deles destilam fartura. Os irmãos estão passando as salvas. Não se sinta constrangido, amado. Nós não somos um ministério, você sabe. Mas espiritualmente, eu como homem de Deus preciso abrir essa oportunidade na sua vida. Isso aqui é algo espiritual, não é algo humano. E eu sei do valor profético que tem esse culto. Eu sei do valor na história da nossa igreja, nos marcos, nos memoriais que nós estamos levantando aqui. Se você puder, semeie uma semente, faça um Pix. Eu creio que, como eu disse, essa corrida aqui não é de 100 metros, mas é uma maratona. Cada passo, cada direção, Deus fez com o nosso apóstolo, Deus fará conosco aqui em São Paulo, para a honra e glória do nosso Deus. Se você está feliz, fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar orando. Os nossos irmãos vão estar com as salvas, estão aqui a chave Pix. Se você quiser bispo, essa aqui eu estava esperando, eu estava com essa quantia. Chegou a hora, amados. Logicamente que nós vamos precisar de muitas quantias, então que você possa orar a Deus, separar um valor, que você fala: bispo, eu tenho esse valor por semana, por mês, eu não sei, algo que cabe no seu bolso. Nós vamos, amado, como no passado eles construíram um templo para o Senhor. Diz que as pessoas traziam colares, traziam, enfim, o que elas tinham. Nós vamos trazer também.
Jesus. A palavra foi pregada, Jesus. Esse era o que o Senhor tinha, Pai. Isso é o que o Senhor tinha para essa manhã, Jesus. Como servo, Jesus, eu digo: faça a tua vontade, Jesus. Nas vidas, Jesus. Nas famílias. No nosso ministério, Jesus. Estamos aqui totalmente submetidos à tua voz, Pai. A tua mão poderosa. Estamos aqui, Pai, humilhados, prostrados diante do teu querer, Pai. Tu és soberano, não nós. Jesus, nós somos gratos por esses 29 anos, Pai. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos, Pai, por cada dia dessa história, Jesus. Por cada marco, Jesus, por cada memorial, Jesus. Nós somos gratos, Pai, por cada luta, por cada levante, porque em todos eles o Senhor nos fez mais que vencedores, Jesus. Não faltou nunca nada, Jesus, e não é agora que vai faltar. O Senhor está mostrando que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Deus desta casa, que Tu és o Deus das nossas famílias, que Tu és o Deus dessa geração, Jesus. Oh Jesus, nós não estamos aqui, Senhor, de forma humana fazendo algo. Nós estamos aqui de forma espiritual, ouvindo a Tua voz e dando passos em direção a ela, Jesus. Sabemos, Pai, o grande desafio que está à nossa frente, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor nos conduzirá num caminho de triunfo. Como diz a Tua palavra, sempre o Senhor nos conduz em triunfo. Não será diferente a partir agora desse 29º ano, desse 30º ano, Pai. Nós continuaremos dando passos de fé, Pai. Passos, Senhor, de ousadia, porque o Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, Pai, mas nós somos ousados em Ti, Pai. Oh, Pai, nós somos pessoas que cremos no Teu sobrenatural. Tu és a fonte de abundância, Pai. Assim como o Senhor tem provido esses anos, Pai, o Senhor proverá. Nós declaramos, Jesus, o futuro da Igreja Cristo Vive, um futuro brilhante. Nós agora, Pai, usamos as nossas bocas para profetizar em linha com a Tua palavra, declarando que aquilo que o Senhor tem, Pai, se cumprirá no nosso meio. Aquilo que o Senhor tem, Pai, se cumprirá nas famílias. Aquilo que o Senhor tem, Pai, se cumprirá, Senhor, na vida de cada jovem, Senhor. Oh, Pai, cada homem, cada mulher, cada criança. Nós cremos, Jesus, cremos que essa obra não é humana, Jesus. Essa obra começou de uma forma sobrenatural. Começou na sala de uma casa por um desígnio Teu, Pai. O Senhor levantou o Bispo Rai, Bispa Solange, os bispos fundadores dessa casa, Jesus. E nós agora, como ouvimos do apóstolo, estamos dando sequência, segurando este bastão, Pai. E nós faremos com o mesmo esmero, nós faremos com o mesmo zelo, Pai. Nós faremos com a mesma ousadia. Nós continuaremos avançando como igreja. Nós declaramos os próximos anos, Pai, anos de fartura, anos de abundância, anos, Pai, onde nós veremos o Teu agir de forma sobrenatural. Nós não Te limitamos, Deus. Nós não limitamos o Teu agir, mas nós oramos declarando que se cumpre em nós, que se cumpra em nós, que se cumpra na Cristo Vive São Paulo a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Jesus. Que se cumpra, Jesus, na vida de cada homem aqui, de cada mulher, de cada família representado, dos nossos irmãos que estão online, Jesus. Que isso chegue, que isso expanda, que isso alcance, Jesus, o maior número de pessoas, que os eleitos sejam despertados, Pai, para essa palavra em graça, Jesus. Sabemos que foi para isso que o Senhor nos chamou, para atuarmos na última reforma protestante, formando agentes de transformação. Pai, aqui estamos nós, agentes que fomos transformados e que transformaremos outras vidas pelo pleno conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Eis-nos aqui, Pai,
porque nós veremos a tua bondade hoje e eternamente, veremos a tua fidelidade hoje e eternamente. Olhamos para o passado com gratidão e continuamos olhando para o futuro, Jesus, com esse olhar de uma grande expectativa de o que o Senhor nos surpreenderá, Pai. Nós estamos aqui, Pai, de forma ousada, dando um passo de fé e sabemos que seremos honrados, seremos honrados pelo Senhor, Jesus, porque aqueles que te honram são honrados por ti. Aleluia, 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 arabacei, arabacei. Oh Deus, tu és soberano, tu és soberano, Jesus, tu és soberano, Jesus, tu és soberano. Amado, não haveria canção melhor para nós terminarmos senão cantando o refrão dessa letra que diz: da bondade, da És fiel em todo tempo, da fidelidade, do amor. Você consegue fechar os seus olhos e levantar suas mãos? Em todo o tempo, nesses 29 anos, cada dia, cada mês. Então cante a Ele. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Vamos mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez da fidelidade dele, da bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo ele é bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, cante a ele da fidelidade. Oh, és fiel em todo em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você conseguiu ver a bondade de Deus até hoje? Você quer que ela continue te seguindo? Então nós vamos terminar, amados. Eu gostei daquilo que você fez, Camila. A gente vai cantar, isso, é isso mesmo. A gente vai jogar toda a alegria, toda a gratidão, declarando que a bondade dele nos seguirá todos os dias. Antes de a gente cantar, olha quem está do seu lado e fala: todos os dias da sua vida. Vem cá, Lourenço, Kiara, Cindy, diga: a bondade do Senhor te seguirá. Você crê nisso? Dá um brado de vitória ao nosso Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, todos os dias, Pai. me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E os que creem façam um barulho de festa ao nosso Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, que a
a graça do nosso Senhor, as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes na sua vida, como foram ao longo desses 29 anos. Que você tenha a melhor semana da sua existência, que você vá na força do Senhor, sabendo que começamos um ciclo novo de bênção, de direção, de fé, de ousadia. Que assim seja na sua vida. Receba a melhor semana, em nome e para a glória do nosso Deus. Lembrando, amados, semana que vem é no office. Tira a sua senha. Sem senha não vou deixar você entrar, hein? Tira a sua senha. Espero você lá nos 2 cultos no office, amanhã culto online, e diga quem está ao seu lado. 29 anos de legado, de memorial, de festa e de celebração. Bom dia a todos, graça e paz!